Priscila Ávila para o portal Pulsar Brasil. Estou em Palhoça, Santa Catarina, para a primeira edição do quadro Perfil Clínico. Hoje iremos conversar com o Dr. Zumar Acioli, um cirurgião plástico com especializações internacionais e com uma vivência marcante em projetos humanitários. Vamos conversar sobre ética, procedimentos estéticos, segurança na medicina e o que ocorre por trás de um jaleco. Então vem comigo. Boa tarde, doutor Zumar. É um prazer estar com você. Para começar, eu gostaria de saber por que você escolheu a medicina e depois a cirurgia plástica. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para os teus ouvintes, teus seguidores. Não é? A medicina, eu logo que saí do colégio, eu fiz Direito na Universidade Federal. Tinha um tio médico, né, do Hamilton, que ele era ginecologista, que eu chamava de tio, que era o Zumar de Lins Neves, foi o primeiro ginecologista de Florianópolis. Então, meu nome é Zumar, em homenagem a ele. Então, tinha na família médicos e tal, e foi uma coisa meio natural, né? Meu pai é juiz de direito, então tentei direito, fiz um pouco, eu achei aquilo muito devagar, né? Não resolvia as coisas rápido. Quando comecei a estudar o processo, eu via, pô, isso não vai, é prazo. E medicina parecia uma coisa que a gente conseguia resolver um problema das pessoas, um problema que uma pessoa tivesse, de maneira mais rápida, né? Isso que me levou para a medicina. Então, na quinta fase, eu fiz vestibular de novo, passei na mesma Universidade Federal e estou aqui hoje. E dentro das especializações internacionais, que você seguiu uma carreira, né, para fora. Me conta um pouco sobre isso. Isso, eu fiz uma parte da minha especialização no Brasil, 3 anos, e fiz 4 anos na França. Eu morei lá de 93. Eu voltei para o Brasil em 99, finalzinho de 99. Aí fiz reconstrutiva bastante lá, que lá era muito bom. Até nem existe mais o meu serviço, né? Na Europa acontece muito isso. É, é muito personalizado. Então tem um chefe, o chefe se aposenta, o serviço fecha com ele. É coisa que não acontece nos Estados Unidos e no Brasil, mais ou menos. O serviço que eu chefio hoje, ele já está no terceiro chefe. Então não morre junto com o chefe, né? O chefe se aposenta, o que vem em seguida assume. Então tem alguns hospitais no Brasil, o HC de Curitiba, o HC de São Paulo, também são assim. Mas foi uma experiência muito boa morar fora, né? A cultura diferente, língua diferente, e a Europa é relativamente pequena. Então vai para um país do lado, vai lá, tá na Inglaterra, vai para lá, tá na Itália. Então a gente acaba vendo pessoas diferentes, né? Só para ter uma ideia, a distância de Paris para Moscou são 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros no Brasil, sei lá, acho que é Salvador, né? Daqui a Salvador. Então, aí não é tão... Pessoa de Salvador é diferente, né? Um baiano é diferente de um catarinense, mas não é tão diferente quanto um francês e um russo. Nós falamos na abertura sobre as causas humanitárias, inclusive na faixa de Gaza. O que isso mudou a sua visão sobre a medicina e até mesmo sobre a humanidade? A Priscila foi interessante. Isso aconteceu, eu estava nos Estados Unidos, eu tinha ganho um prêmio no Brasil, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que me deu oportunidade de ir para os Estados Unidos. Então eu estava lá, fui de lá para Paris num congresso e tinha acabado de iniciar, uns meses antes, a segunda intifada, que foi a revolta dos palestinos, problema político lá com o Ariel Sharon, que era o candidato a primeiro-ministro. E houve uma revolta palestina, intifada quer dizer isso, né? Começou um conflito, né? Um conflito, e um dos meus ex-chefes, ele era ligado a ONGs que ajudavam essas pessoas em tempo de guerra, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Eu tive 7 vezes, 5 vezes em Gaza, uma vez em Nablus, na Cisjordânia, e uma vez em Jenin. Então, foi interessante. É sempre bom ajudar as pessoas, poder fazer cirurgia, principalmente em criança eu fazia, operava cirurgia das crianças que eram mutiladas. E a parte ruim, face feia da guerra, né? Quem mais sofre é a população sempre. E sempre há quem ganhe com isso. O tráfico de arma, ou as pessoas do lado mesmo da Palestina, das associações lá que ganhavam com isso, que a corrupção era extremamente grande, porque era uma ditadura. Então,
isso foi ruim. E eu parei de ir por causa disso mesmo, né? Quando o Hamas tomou conta de Gaza, eu vi que aquilo não ia dar certo, um grupo terrorista mandando em milhões de pessoas, aquilo não ia funcionar. Já não funcionava direito, eles obrigavam a operar quem eles quisessem, não quem tinha indicação cirúrgica. Aí, em 2009, comecei a ir em 2002, 2009 eu não fui mais. E depois dessa passagem pela guerra, o senhor retornou para Santa Catarina e hoje exerce suas funções aqui ainda. Quais os avanços o senhor ajudou a promover na região da SBCP? Isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma associação científica que congrega quase todos os cirurgiões plásticos brasileiros, pelo menos os melhores cirurgiões plásticos brasileiros. Nós somos 8.500 associados, é a segunda maior do mundo, né? Nós estamos perto do americano, que tem mais, lá tem em torno de 10 mil, nós somos 8.500. Eu continuo naquela toada que já vinha antes de mim, muito bem. Santa Catarina é um estado, para muitas coisas, é um estado topo no Brasil. É melhor qualidade de vida, maior número de quantidade de telefone por habitante, de computador por habitante, carro por habitante. Santa Catarina é um lugar especial. E a cirurgia plástica ela não é diferente disso, né? Ela também é. Nós temos aqui cirurgiões plásticos espetaculares. Nós temos o Dr. Jaime Bertelli, que é um dos mais conhecidos no mundo em cirurgia do plexo braquial. Nós temos prêmios fora. Nós somos a sexta maior regional do Brasil. Nós passamos a Bahia. E em quantidade de cirurgiões plásticos. Só Florianópolis tem quase 150 cirurgiões plásticos. E além disso, a qualidade é muito grande. Então nós temos cirurgiões plásticos que saem daqui, eles têm um pouco de tempo e vão operar em São Paulo, vão operar no Rio, né? Eu não gosto de sair de Florianópolis, né? Prefiro que as pessoas venham aqui do que eu vá lá, né? Eu gosto muito da proximidade que nós temos com os pacientes. E quando se vai operar num outro lugar, nós somos mais um cirurgião. Quando eu opero aqui, eu sou o cirurgião do meu hospital, né? Então eu acho muito importante isso e eu opero com os meus assistentes, com as minhas enfermeiras, isso é extraordinário, né? O que tem mais importante que eu vejo num, num trabalho como o nosso é o recurso humano, né? Ah, a Margarete, que está aqui junto com a gente, ela trabalha comigo há 20 anos, a Graziela vai fazer 20 anos, sei lá, mês que vem. Então, isso que é ter qualidade de atendimento, né? Não é só a técnica, é a técnica, a indicação, é uma arte, né? Por isso que medicina não é ciência, medicina é uma arte baseada em princípios científicos. E a cirurgia plástica faz parte disso. Inclusive, se você está buscando um cirurgião plástico de referência, contate o Dr. Zumar Acioli. Como surgiu, doutor, o projeto de comunicação nas redes sociais? Primeiro, Priscila, assim, ó, de referência nós temos vários aqui, né? Eu fico muito lisonjeado. Eu acredito que eu seja um bom cirurgião plástico, mas nós temos outros excelentes cirurgiões plásticos aqui na cidade. Eu acho que são entre os melhores do Brasil. E a rede social, ela é a revolução que houve na comunicação do século XXI. Ela leva a informação na mão da pessoa, né? Então acabou com o controle que alguns meios de comunicação tinham sobre as pessoas. Hoje está descentralizado. As pessoas não são mais reféns de uma Rede Globo, de uma rede tal, rede tal. Não, a pessoa é dona do seu controle de informação. Ela vai no teu portal, ela vai no teu perfil, ela procura isso e ela se informa. E a única coisa que eu via disso como um problema, eu tive um pouco de resistência no início, mas é que se não se ocupa um espaço, outros que não têm a mesma ética, talvez, vão ocupar. Então, nós, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu fui presidente 2 vezes aqui da regional, e tive cargos nacionais, tenho ainda, é que nós que nos consideramos corretos, porque somos, que nós façamos uma força para ocupar com ética a rede social. Então, desde então, eu fiz isso como
como uma bandeira, ocupar e dar o exemplo para os outros. Eu sou regente de um serviço de cirurgia plástica. Lá nós formamos cirurgiões plásticos. Até esses dias nós fizemos 30 anos de serviço. Houve já 2 chefes antes do que eu, doutor Rodrigo Dessa Neves, doutor Jorge Binzeli, e em 30 anos eu sou o terceiro chefe. E lá nós formamos cirurgiões. Então, até para dar exemplo a eles de que esse é o caminho certo. E quando se expõe na rede s a verdade, as pessoas veem o que é verdade, o que é mentira, não é? Não existe milagre na cirurgia plástica. Não existe, uma pessoa que tem na cirurgia estética que eu falo, né, uma pessoa que é muito, muito, muito feia, e a beleza e a feiura também está nos olhos de quem vê. É um padrão, né. Ela não vai a cirurgia plástica não vai transformar essa pessoa numa outra. Por isso que eu costumo falar, cirurgia plástica não é sonho, sonho tem na padaria, né, a cirurgia plástica é uma meta às vezes, que a pessoa que é bonita, ela vai ficar mais bonita, a pessoa que é feia vai ficar menos feia. Agora ela não vai promover milagres, é impossível isso. E na cirurgia reparadora, aí sim se consegue coisas extraordinárias. Na área de queimados, né, na área de malformações congênitas, na reconstrução mamária, o nosso serviço, que o responsável, o doutor Ricardo Voto, para a reconstrução mamária, nós não temos uma pessoa na fila, nós conseguimos zerar a fila de reconstrução mamária de pacientes que não têm condições de pagar fora um serviço particular, o hospital é 100% SUS, o hospital universitário. Então, o trabalho social é bastante importante nesse caso, e nós fazemos isso há bastante tempo. A cirurgia plástica ela tem compromisso de cada, congresso fazer uma parte social, para mostrar a importância social da cirurgia plástica, não é. Porque o que aparece muito do pessoal que nós não gostamos, é que faz a cirurgia plástica como se fosse um vendedor de BYD, né, nada contra vendedor de carro, mas eles tudo usam calça curta, um sapatinho brilhante, o cabelinho do mesmo jeito, uma roupinha apertada, e tem cirurgião plástico que faz isso, né, e prometendo isso, prometendo aquilo, é feio, é muito feio, né. Nós que gostamos tanto da especialidade, que leva tempo para ser. Um cirurgião plástico leva 6 anos de medicina, mais 6 de residência para começar. Eu fiz 7, porque eu fiz uma parte da carreira fora do Brasil, mas são 12 anos no mínimo para ser cirurgião plástico, né. Então, a pessoa tem que ter um apreço ao seu esforço, à parte da vida que dedicou a essa profissão. Inclusive, vou deixar a rede social aqui do doutor. A minha sabes que eu nem sei falar direito, mas eu acho que é @Acioli, eu acho. É. Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, o conteúdo dele é bem diferenciado, super explicativo. Eu até estava vendo, doutor, sobre, um vídeo que você menciona que depois dos 40 a gente tem que fazer como é que é? Primeiro até os 39 a gente faz alguns procedimentos como botox, e depois aí passa a fazer uma cirurgia, né. Na Aí eu verdade disse: "Será que eu vou ter que fazer? Porque faltam 2 aninhos". na verdade não tem uma idade, né, é como a pessoa estás muito bem, a pessoa tem gente com 40 que parece que tem 20, ou 25, 28, e tem gente com 40 que parece que tem 50. Então depende muito da evolução, do tipo de pele, dos cuidados que teve na vida, a pessoa se expôs muito ao sol, usou muito cigarro, é lógico que ela não vai ter a mesma pele do que aquela pessoa que sempre se protegeu. Ainda mais aqui na gente do sul, eh, tem uma pele muito clara, tem uma ascendência, a maioria europeia, e quem tu é metade alemã também, como eu. Então, a gente sofre muito com o sol. O sol é uma das coisas que mais envelhecem a nossa pele, porque ela faz uma coisa que chama elastose solar. E isso é evitável, né. E no Brasil, como todo mundo é misturado, o que importa não é a cor da pele, o que importa é a espessura. Quanto mais fina a pele, mais rápido ela envelhece. O sol é o principal causador, além do cigarro, dos hábitos de vida. Quem se cuida é melhor. Então o botox é uma prevenção também, doutor? O botox, ele assim, tem 2 usos principais. Um, que é para a espasticidade, por exemplo, a pessoa que tem um derrame,
e fica com uma espasticidade, o membro fica duro, por causa da contratura muscular. Se usa o Botox para deixar mais relaxado, que é o maior uso do Botox no mundo, é isso. E na parte estética, exatamente o que falaste, é para prevenir a ruga, ele não desaparece a ruga. A função do Botox é paralisar o músculo, ele paralisa o músculo. O músculo paralisado não forma a ruga, que a ruga nós temos dois tipos. A ruga estática, na palma da mão. Nós temos a ruga estática, que a gente nasce com elas. A ruga dinâmica é aquela que parece com o tempo. Mas se a gente não cuidar, de dinâmica ela vai virar estática. São aquelas marcas e tal. Né? E isso o Botox faz, evita. Né? Eu uso o Botox há, sei lá, 25 anos, então por isso que eu tenho 57 e não tenho muitas rugas estáticas. Então ela é um excelente coadjuvante. Mas quando tem excesso de pele, não adianta, excesso de pele tem que ser tratada, é retirada, né. Eu comecei a prevenir com 20 anos, eu comecei a realizar botox, e eu já estou com 38, acredito que eu chegue aos 40 bem, então. Vai passar, tua pele é boa, e assim, ó, é pele boa, bem cuidada, é isso aí, é cuidar de vida, é cuidar da vida, cuidar dos hábitos de vida, não, mudar o peso muitas vezes, não se expor ao sol, aí se consegue, levar muito longe a qualidade da pele, o aspecto. E outra coisa, o mais importante está dentro da cabeça, é como a pessoa se sente. Ninguém é obrigado a fazer nada, a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia opcional. A pessoa faz se olhar para o espelho e achar que já não está se vendo como gostaria. Isso é a parte subjetiva. Aí ela vai num cirurgião plástico e ele vai ver de forma objetiva se realmente há indicação cirúrgica ou não. Se há indicação cirúrgica e o paciente deseja, é um bom começo para ter uma relação médico-paciente que vai levar o paciente a ter um desfecho alegre, porque no final é isso. A vida não é o quanto se vive, é a qualidade do que se vive, né? E a cirurgia plástica entra muito nisso, é a qualidade da vida, né? A pessoa se ver bem, se sentir bem, isso é uma coisa boa. Por isso que a gente escolhe entre uma rosa, um botão de rosa, ou uma rosa já seca e toda esfacelada. A gente prefere uma rosa em botão, né. Então isso é da natureza, é da nossa natureza, tá no nosso gene. Qual seria a idade, então, para começar a se prevenir? Não tem idade, eu acho que usar o botox, eu acho que começaste numa idade boa, 20 e poucos anos, eu acho que tá para não ter marca, né. E agora o sol, sempre, sol sempre, só criança que precisa. Adulto, nós somos, de ascendência europeia, a Europa não tem sol no verão, só tem no verão, não tem no inverno. Aqui nós somos no Brasil, é tropical ou subtropical, aqui tem muito sol. Então, caminha no jardim um pouquinho, já pegou sol o suficiente, né. Então aqui não precisamos pegar sol, só é para envelhecer. Então, proteger sempre o rosto, sempre. Então a dica é: usem protetor solar. Sempre, sempre. Chapéu, óculos escuro, isso tudo ajuda, isso tudo ajuda. Perfeito, doutor. Quais os pontos-chave o paciente deve entender antes de optar por vibrolipo ou rinoplastia? São coisas diferentes, né, a vibrolipo, a lipoaspiração, ela é uma cirurgia só, a vibrolipo. A vibrolipo, ela é uma máquina que se usa para fazer a lipoaspiração, que é igual a lipoaspiração normal, só facilita muito o cirurgião, como, por exemplo, usar uma máquina de retração de pele, que se usa bastante hoje, como o Argoplasma, ou então, o Renuvium. Eles melhoram um pouco a cirurgia, mas não é extraordinário. Fazer a lipoaspiração normal, com a seringa, é que é a grande transformação, o que melhora muito. O resto são coisas que ajudam. Na rinoplastia, depende muito, do paciente e do que ele deseja, porque o nariz, como está no meio da face, ele confere à face um peso ou uma leveza. Se vê em arquitetura isso. Então, um pagode chinês, um telhado chinês, ele tem aquela terminação assim, que é para parecer que está elevando. Se o nariz ele é curvado, como o de uma coruja, causa um peso grande. Então, se é numa mulher, ela vai ficar com o rosto mais pesado. Num homem, às vezes ajuda, se ele for um homem de posição, de comando, às vezes aquele rosto mais pesado ajude o seu comando, né. Me lembro uma vez que de um caso,
um político veio me procurar para operar, o apelido dele tinha a ver com o nariz, aí ele disse: "Eu queria operar meu nariz", eu disse: "Mas por que que eu vou fazer isso? O teu nome não é o teu apelido para político não é esse? Por causa do teu nariz?" Ele assim: "É, então por que que vais operar? Vais perder a tua marca?" Dele assim: "Ah, pois é, né." Aí não operou, fez bem, né. Porque o ideal não é convencer o paciente não tem que ser convencido a operar, ele tem que convencer a si mesmo. O cirurgião tem que deixar fazer o diagnóstico, dar uma opção de tratamento e se o paciente desejar, aí sim se operar. Entendi, doutor. Como você lida com a responsabilidade de ser uma referência digital em meio à desinformação? Olha, eu gosto bastante, né, eu acho que ver que as pessoas têm oportunidade, não só da minha parte, mas de vários colegas que fazem eh, essa militância digital a favor do correto, isso mostra, dá ao paciente a oportunidade de conhecer o que é certo. E a pessoa olhando, ele vai ver o que é certo. É lógico que vai lá, vou fazer uma cirurgia plástica com uma pessoa que não é cirurgiã plástica, não é nem médica, que eu trabalha num consultório num edifício. Olha, é difícil o paciente hoje ou o paciente dizer que não sabia. É como comprar, na minha época, tinha toca-fita, né, do carro, roubado e reclamar do Procon, ninguém faz isso, né. Então, eu acho que as pessoas têm, a oportunidade de se esclarecer. E se elas não desejarem se esclarecer, sendo adultas, cada um que arque com seu risco, né. Acho que eu sou bastante liberal. Eu acho que a pessoa tem direito até de fazer errado, agora consertar às vezes não dá. Como você gostaria de ser lembrado por pacientes, alunos e colegas? Uma pessoa correta, né, uma pessoa de palavra, que gosta muito da profissão, que, ajudou muitos colegas a iniciar a vida. O principal deles, que um exemplo de correção e de correição na profissão. É assim que eu gostaria de ser lembrado. E para finalizar, qual é a dica que você quer deixar para as pessoas que desejam realizar algum procedimento? Primeiro procurar um cirurgião plástico de verdade, é o mínimo, né. E como é que a pessoa vai saber disso? É só ligar para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, todo mundo tem internet, vai lá, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, telefona e vê se aquele cirurgião que ela viu na rede social é um cirurgião plástico de verdade. Existe um médico para ele atuar, ele tem que ser médico, tem que ter um CRM, um número. E para ser cirurgião plástico, ele tem um outro número que é o registro de qualificação de especialista. Então, ele tendo essas 2 coisas, e sendo a sociedade associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o paciente pode fazer com ele, que no mínimo ele cursou 6 anos de medicina, fez 6 anos de, pós-graduação, e ele é controlado, além do CRM, ele é controlado pela sociedade que tem ah, uma comissão de ética bastante atuante. Em nome do portal Pulsar Brasil, nós agradecemos essa entrevista e esse foi o nosso primeiro quadro do Perfil Clínico. Aguardem, porque teremos muitas novidades. Muito obrigada, doutor. Eu te agradeço, Priscila, e que tenha um grande começo, um sucesso em Santa Catarina, e eu tenho certeza que vai ter esse sucesso, porque aqui é um estado de excelência. Muito obrigada. Tchau, tchau.